todos bem-vindos a mais um vídeo da Information. Eu sou o Pedro Bregolin e estamos começando mais um vídeo hoje aqui no nosso canal do YouTube para falarmos do jogo que abre a segunda semana na National Football League. Bengals e Browns fazem um jogo divisional pela AFC North, abrindo então a semana 2 da National Football League. Antes de irmos pro vídeo, tá? Já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho das notificações para não perder nada da Information, né? E também conferir o texto, né, do preview, que vai ser um pouco mais aprofundado, né? Senão vai ficar um vídeo de meia hora e a gente não quer fazer isso, né, amigo ouvinte e telespectador, né? Então, vai lá conferir texto do Tucci, nossa escritora, Arthur Araújo, que é a DM de uma página dos Browns também, que ele tem, Browns Brasil. Vou deixar linkado também lá, vai lá conferir o trabalho dele, certo, pessoas? Enfim, vamos lá conversar um pouquinho sobre esse jogo que pode ser mais divertido do que aparenta, né? A gente, quando tem um primeiro olhar para essa partida, pensa, cara, os Browns vão deitar e rolar nos Bengals, né? O Browns é um time que teoricamente é forte, é um time que teoricamente é bem superior aos Bengals de Joe Burrow, que acabou de entrar na liga, que é um time que é fraco no geral, mas não é bem assim, porque as coisas na primeira semana na National Football League deixam esse duelo mais interessante. O Browns vem de uma partida péssima contra os Ravens. Já os Bengals, apesar da derrota, foi um time que deu trabalho para o Los Angeles Chargers e mostrou algumas coisas positivas, mais precisamente aquele certo Joe Burrow, certo? Então, para esse jogo aqui, por mais que, claro, tem que frisar de novo, realmente os Browns são melhores, talvez em campo não seja bem assim. Na semana 1, pela equipe de Cleveland, a gente viu um time meio quebrado, sabe? O ataque que melhorou muito, que tem peças como OBJ, Landry, Hooper chegando, uma OL que melhorou bastante e Baker Mayfield sentiu a pressão, não ficou confortável no pocket, mostrou fraqueza, de certa forma, dá pra se dizer assim. Foi um cara que prejudicou a franquia, que tomou indecisões, que teve jogadas onde não fez o que deveria ter feito, né? Só para pegar também alguns exemplos, uma quarta descida onde ele não se livrou da bola, tomou um sec, tudo bem que não tinha ninguém aberto, mas ele segurou a bola, prendeu demais, deveria ter tentado o passe, mesmo que se fosse arriscado, é fourth down, então deveria ter tentado, enfim, são escolhas erradas que o QB dos Browns fez ao longo do jogo contra os Ravens, e o placar tá claro que foi uma amassada do time de Baltimore no geral, mas também a gente tem que botar o ponto. Foi o primeiro jogo da nova comissão técnica, com o Stefanski fazendo sua estreia lá nos Browns. Então, começando meio devagar, mas alguns pontos foram positivos, tá? E a gente tem um grande ponto positivo, sendo justamente o box da franquia. A defesa sofreu bastante na secundária. E hoje, então, tem uma unidade que é muito fraca na secundária, mas que causou problema sim a Lamar Jackson. Por mais que Lamar tenha deitado e rolado, sofreu sec, sofreu pressão. O box da franquia conseguiu forçar quase 10 tackles for loss, né? Foram 8.5, se eu não estiver errado. Então, a gente vê que a franquia dos Browns tem talento. Só precisa ser melhor gerido, principalmente no ataque, tá? A defesa vai ter que, para esse jogo contra os Bengals, pressionar e muito Joe Burrow. E a chave da defesa dos Bengals, da defesa dos Browns, perdão, é justamente essa. É pressionar o Joe Burrow, que na semana 1 teve muita dificuldade em ficar vivo. A gente brincou com o Kyler Murray ano passado que ele corria para sobreviver. O Joe Burrow fez a mesma coisa contra os Chargers. Ele correu para sobreviver, a OL não foi boa, só que mesmo assim ele mostrou flashes de talento e, cara, de fato, já botou na mesa falando: eu sou o franchise QB desse time. Eu sou o líder e a gente vai pra frente. E isso é muito bom. Aquele drive que acabou com o field goal errado, field goal curto,
Cara, Burrow percorreu 80 jardas, ele lançou um TD naquele drive que foi anulado por falta e foi um baita passe, assim, ó, milimétrico pro AJ Green fazer um catch com aquele pé de bailarina, de botar só as pontinhas do pé dentro de campo, mas o recebedor dos Bengals fez um pass interference, ele empurrou o marcador que estava em cima dele, aí a jogada voltou e depois a gente viu o que aconteceu. Então, assim, a chave para os Browns almejarem a primeira vitória na temporada é justamente pressionar o Burrow. Porque o Burrow, mesmo sendo só titular em um jogo na NFL, né, que foi o debut dele, se deixar espaço, ele vai conseguir punir. Ainda mais punir contra uma secundária que é ruim, que é fraca. Se o Joey Burrow conseguir se criar em cima da secundária dos Browns, vai ser meio complicado para Cleveland parar o ataque dos Bengals, que assim, ele aparenta ser ruim, mas ele não é tão ruim quanto mostra. As skill positions são boas. Joey Mixon, AJ Green, o Burrow, né? Talvez perca um pouco no grupo de talentos, né? Teve a perda do Eifert. E a OL aí é que puxa a unidade para baixo, tá? Mas as skill positions são boas. Então, se por acaso não conseguir pressionar o Joey Burrow, a gente pode ter uns Bengals causando problemas. E aí também, já para os Bengals, né, nesse confronto ataque e defesa, a gente vai ter que ver uns Bengals envolvendo o AJ Green, correndo bem com a bola, e aí, principalmente a parte terrestre, talvez seja complicado por causa do box da franquia, que foi muito bem e limitou os Ravens a 107 jardas. E aí tu vai se perguntar, pô, mas 107 jardas é um número grande para um jogo terrestre, né? Só que a questão é que ano passado os Ravens tinham média para mais de 200, né? Por jogo. Então, foi bem. De fato, foi um dos melhores pontos. Então, os Bengals vão ter dificuldade nesse jogo terrestre, nas trincheiras, deve sofrer um pouco, porque o Cleveland é melhor, mas tem que fazer um esforçozinho. E assim, Joey Burrow correu para sobreviver a Joey Bosa e etc. lá na Week 1. Vai ter que fazer a mesma coisa contra Myles Garrett e um box que é bem interessante de Cleveland, tá? Já no outro confronto de ataque e defesa dessa partida, a gente tem alguns outros pontos que precisam ser ressaltados. E assim como muito vai passar do QB dos Bengals, passa também pelo QB dos Browns. Baker Mayfield a gente já conversou como é que foi, e ele tem que ser o oposto, tá? Ele tem que fazer o que o Burrow fez na semana 1. Tudo bem que foi o primeiro jogo do Mayfield com esse novo coach staff, mas foi a mesma coisa pro Burrow, o primeiro jogo além, né? Foi o primeiro jogo na NFL. Então, assim, o Baker Mayfield, ele tem que começar a jogar como QB franchise. Ele tá num ano de praticamente vai ao racha, né, de fato. Ele tem que mostrar algo a mais. Ele foi muito bem no primeiro ano, regrediu no segundo, que é normal, mas ele não pode regredir nesse terceiro. Ele tem que mostrar evolução. E ele não começou bem. Então, contra os Bengals, que tem uma defesa que foi bem, de fato, contra os Chargers, mas talvez seja muito mais por conta da franquia de LA não ter um QB tão bom assim, o Baker tem que produzir mais. Porque ele tem peças, ele tem OL, ele tem jogo terrestre, ele tem tudo que um ataque precisa ter. Ele tem que produzir mais. Ele não tem mais desculpa para não produzir. Ele pode lançar para o Odell Beckham, ele pode lançar para o Jarvis Landry, ele pode fazer um passe incrível para o Austin Hooper, ele pode fazer um handoff para o Kareem Hunt jogar, para o Nick Chubb correr, né? Então ele tem que começar a produzir. E assim, tem uma gama de jogadas muito variáveis. Tem wide receivers que são bem no fundo de campo. Tem um cara de tight end que consegue percorrer rotas muito bem nesse meio, que é nesse meio de campo, quando está mais trancado o jogo, essa área mais poluída do campo. E tem dois running backs que podem produzir muito bem e que podem produzir tranquilamente para 150, 200 jardas. Então, assim, os Bengals para esse jogo devem sofrer contra o jogo terrestre. A DL também não é muito boa, o box também não é o melhor. E enfrentando uma boa OL, deve sofrer contra o jogo terrestre. Então, eu espero um Browns correndo com a bola, tentando tirar tanta responsabilidade do Baker Mayfield. E aí, quando precisar, sim, confiar no Baker Mayfield para fazer as jogadas. A questão é, ele vai conseguir fazer as jogadas
Sinceramente, eu não sei. Isso só o tempo dirá. Não tem como prever se ele vai acertar um passe numa terceira para 11 e fazer um TD para virar o jogo, caso tenha que fazer isso de fato, né? Deixando só claro que é tudo hipótese. Mas eu não sei se ele vai conseguir fazer isso hoje. Porque hoje o Baker pra mim é um cara quebrado, é um cara que tá com um psicológico um pouco abaixo, é um cara que não tem confiança no próprio trabalho. Sinceramente, a Week 1 mostrou isso. A Week 1 provou que ele estava inseguro dentro do pocket, que ele é um cara que precisa mostrar algo a mais e parece que não tá conseguindo. Ele tem que pegar confiança, e confiança também não vem de uma semana para outra. Então, esse jogo é um jogo para começar a dar esse start. É um jogo para ele ir bem, para ele lançar alguns TDs, para ele se mostrar que ele está seguro no pocket, com um bom time ao redor. E vamos ver como é que vai ser esse duelo. Então, em sumo, do confronto entre ataque dos Browns e defesa dos Bengals, os Bengals devem sofrer, os Browns devem produzir bastante. Essa é a teoria por causa das peças e dos pesos que a gente tem ao jogar e fazer essa média. Já contra a defesa dos Browns e o ataque dos Bengals, dificuldades para Joe Burrow, deve sofrer muita pressão. O único ponto positivo deve afetar mais ainda agora o QB dos Bengals, né? Então, ponto positivo dos Browns deve afetar muito mais o Burrow. E, né, a secundária, vamos ver se dá uma melhorada, se não é tão deitada na porrada como foi na semana 1. A chance dos Bengals fazerem pontos é o Burrow conseguir correr bem, sobreviver das pressões e conseguir um passezinho aí na secundária, alguma coisa para AJ Green. Vamos ver como é que vai ser. E olho também no Mixon recebendo passes, é um bom running back, tanto correndo quanto recebendo a bola. Certo, pessoas? Enfim, esse era o vídeo. Eu termino dizendo então que o favorito é os Browns. Eu aposto nos Browns, mas não aposto como uma lavada como acharia um mês atrás, por exemplo. Hoje eu acho que vai ser um jogo bem mais disputado. Gostei do Burrow na semana 1. Se fosse para apostar, eu aposto em uma diferença de 10 pontos, 2 posses para o Thursday Night que abre a semana 2. Certo, gente? Bom, era esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Concorda, discorda? Pô, pode falar aí, cara, isso aqui não é verdade absoluta não, tá ligado? Pô, tá louco, não sou o dono da verdade. Então, quero saber a sua opinião, vamos fazer um papo bem legal. Ajude o The Information, espalhe esse vídeo nas redes sociais, compartilha com todo mundo. E, né, acesse nosso site, theinformation.com.br, nossas redes sociais, @InformationNFL no Twitter e The Information NFL no Instagram. Tudo linkado aqui na descrição, certo, gente? Tamo junto, valeu, até a próxima e tchau, tchau!